Vale a pena repetir. Como vemos o mundo determina como sentimos e agimos. Por exemplo, o que pensamos sobre bebês de contracepção e políticas governamentais serão diferentes se acreditarmos que o mundo está superpopuloso em vez de com baixa população. A verdade sobre a população não é afetada pela nossa crença de um jeito ou de outro, mas a forma como interagimos com outras pessoas e com o nosso mundo é. Se você vai conhecer alguém e uma pessoa diz para você ter cuidado, porque esse alguém é um ladrão, você vai se comportar de forma diferente perto dele do que se a pessoa tivesse dito outra coisa. Estereótipos culturais funcionam dessa forma, e não importa quanta evidência você encontre do contrário. Essa imagem persistirá. Mentira número 7. Americanos são gananciosos e egocêntricos. Ganância e generosidade são termos que se transformaram, mesmo que as pessoas neguem. Em avaliações da alma das pessoas, é algo que normalmente é dito por motivos políticos ou ideológicos ou para atacar uma pessoa ou um país. A verdade é que muitos governos corruptos nos últimos 100 anos se ressentiram de nosso mercado livre, ressentiram nossa Carta de Direitos e Constituição. E então tentaram criminalizar os Estados Unidos para que a população deles não tentasse copiar nosso sistema. Quando as pessoas têm uma percepção, tem que haver algum fundo de verdade e, com certeza, esse é o caso. Mas, ao mesmo tempo, algumas dessas percepções são instigadas nesses países. Principalmente quando se vai aos países de terceiro mundo governados por ditadores. Eles não querem apontar para seus próprios problemas. Não querem dizer que seu governo falhou. Então, apontam para várias corporações multinacionais americanas ou para a população americana ou para o governo americano. Liberdade e independência, direitos de propriedade, o direito de praticar sua religião, o direito de não ter sua casa invadida pelo governo, o direito a ter um lar e a quarta emenda. Isso é o que a América tem de melhor para exportar. A liberdade é o motor da riqueza. Que superpotência agiu assim na história humana? A política externa da América nem sempre foi aprovada, mas compare com o Império Soviético, o Império Britânico, os persas, os gregos, todos no passado. Mas a América gananciosa? Não é bem assim. Existe uma ética de trabalho nos Estados Unidos que é diferente de muitas partes do mundo. Então é muito fácil e conveniente atacar os Estados Unidos, muito porque eles não vão atacar de volta. Agora, tente ir ao Irã, por exemplo, e dizer: você é corrupto, você é um sádico, você é detestável, e veja quanto tempo você vai durar no centro de Teherã dizendo isso. O sonho americano é algo que é unicamente americano. Vários estudos mostraram que até mesmo os europeus concordam que os americanos têm a tendência de serem mais otimistas sobre seu futuro. Então, como resultado, os americanos têm a tendência de serem empreendedores. Eu acho que faz parte do nosso DNA. Arthur Brooke apontou em seu último livro chamado A Batalha, onde ele diz: pense nisso, a América é cheia de imigrantes. Imigrantes são pessoas que se arriscam, estão dispostas a abandonar seu país, vir para esse país e arriscar tudo pela possibilidade de prosperidade. E eles acreditaram no sonho americano. Eles também deixam brotar um sistema de capitalismo que basicamente diz que esses seres humanos distorcidos vão se virar sozinhos, eles vão querer coisas, vão querer um pedaço maior da torta do que de outro cara. Isso não parece generoso, parece individualismo. Mas a maioria das pessoas tem esse individualismo moral. Não há outra nação que contribua mais per capita para o Haiti. bilhões de dólares. As pessoas nos Estados Unidos contribuem, não são empresas, não são fundações, não são heranças. 595 milhões de dólares por dia. Uma coisa que ouvimos o tempo todo é que os americanos são gananciosos e egocêntricos, mas olhando para os fatos, é o oposto. Don Eberle esteve em meu programa há um tempo e ele falou sobre a sociedade civil e falou sobre os números e mostrou que os americanos são as pessoas mais generosas que existem no mundo, de longe. É fácil para a América se gabar, mas muitos antropólogos, estrangeiros e sociólogos notaram que nos últimos 230 anos na história desta nação, os americanos têm sido o povo mais caridoso e prestativo do mundo.
mesmo quando as Nações Unidas criticam regularmente os Estados Unidos. Então, através das Nações Unidas, quando eles têm recursos para ajudar crianças ou providenciar recursos quando acontece um desastre natural ou fome, muito disso é fornecido pelas doações dos Estados Unidos. Nós também temos remessas. Remessas é o dinheiro e às vezes os bens, mas quase sempre dinheiro, que imigrantes que estão trabalhando nos Estados Unidos mandam para suas terras natal, na maioria das vezes para suas famílias e amigos. E eles acham que agora está perto de 100 bilhões por ano. Acontece que essa é a maior fonte de moeda estrangeira de dólares no México. Então isso é enorme por todo o mundo, e quando você calcula as ofertas de caridade de 300 bilhões e uns 225 bilhões vêm de indivíduos, e agora coloca mais 100 bilhões para adicionar a isso. Pessoas que não conseguiram algo, às vezes, não sempre, mas às vezes se ressentem daqueles que conseguiram. Países que não alcançaram poder, ainda mais frequentemente, se ressentem dos países que conseguiram. E você tem que perguntar como se comportariam se tivesse um terço do poder e da influência dos Estados Unidos. Várias vezes eu disse que a melhor política externa para a América foi a atividade missionária. Foram eles que construíram as estradas, escolas, igrejas, resolveram problemas. Muitos deles estavam dispostos a morrer no campo missionário para poder servir aos outros. Nós ainda acreditamos que podemos oferecer ao mundo justiça, que podemos oferecer ao mundo verdade, que em muitos aspectos podemos oferecer ao mundo salvação ao mandar missionários ao redor do globo. Isso certamente é um retrocesso em nosso próprio tempo, mas mesmo assim ainda está lá, e as pessoas em rebelião contra Deus não vão apreciar isso nem por um minuto.